A falta de confiança em si tem muito a ver com como a gente aprendeu as coisas na vida, tem a ver com nossas raízes, mas também tem a ver com como nós estamos lidando com as nossas nuances internas, como a gente lida com as nossas próprias emoções. Se a gente está deixando outras pessoas interferirem no nosso livre-arbítrio ou se a gente está deixando que o externo acabe influenciando o nosso mundo interno. Porque tudo que acontece na nossa vida começa aqui dentro de nós. Então, hoje mesmo, né, eu acabei comentando com uma conhecida que ela estava um pouco abatida, né? Ela pegou e falou assim, parece que eu perdi o chão, eu não tenho confiança em mim. E aí a gente foi conversando e tal, né? E aí ela falou que ela queria fazer alguma coisa relacionada ao empreendimento que ela estava querendo fazer, mas ela não tinha confiança em si. E aí eu fui perguntando as coisas, e aí ela pegou e falou assim que tudo que ela fez na vida, ela sempre perguntou para as outras pessoas. Só que isso geralmente, né, você vê que é um padrão, né? As pessoas vão seguindo um padrão e elas vão seguindo assim, ó, muito tempo da vida. E aí ela pegou e falou assim, mas justamente isso que eu quero fazer é uma coisa que acalenta meu coração. Eu quero realmente fazer isso, porque ela se encontrou naquilo, entende? E aí ela fica perguntando para as outras pessoas. E olha só, né? As outras pessoas têm olhares diferentes e pontos de vista diferentes, têm suas próprias histórias e aprendizados de vida diferentes. Então, por exemplo, não é a outra pessoa que vai viver esta experiência que você decidiu, entende? Muitas das vezes, é igual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes o filho quer fazer, sei lá, quer fazer a faculdade, quer ir para uma certa profissão. E a mãe fala, não, você não vai para essa profissão. Inclusive, eu vou até entrar num assunto aqui. Eu estava assistindo uma série, e é uma série, acho que é chinesa, é uma série chinesa. E lá não tem muitas programadoras, né? O que é aquela profissão de programador, sabe? Que mexe com parte por detrás do computador, né? Do sistema que a gente já conhece no computador. Que cria tudo aquilo ali, né? Toda aquela parafernália, né? Pra gente ter facilidades para quando a gente acessa o computador. E essa é a profissão do programador. E aí, tinha uma moça que foi estudar, que ela também não sabia o que ela queria na vida. Ela conheceu um rapaz online, e esse rapaz era um programador, já tinha empresa e tal. E aí ele foi falando como que era este mundo, e ela se apaixonou por esse mundo, e aí ela resolveu estudar e seguir por esse caminho. A princípio os pais não queriam, né, aquela coisa toda, mas ela seguiu em frente, né, e os pais acabaram aceitando com o tempo. E aí o que aconteceu? Ela se tornou uma boa programadora, só que tinha algumas pessoas das empresas, né, a indústria em si não era aberta a programadoras mulheres. E aí foi muito engraçado porque ela se vestiu de homem para poder entrar na empresa. E ali ela, né, teve uma hora que a máscara caiu, né, porque não tinha como, né, ela sustentar aquilo. Porque às vezes tem festas, alguma coisa assim que acaba, né, e acabou sendo descoberta. Mas depois, né, as pessoas já tinham acostumado com ela e aceitaram ela na empresa, porque ela era boa, né, realmente. No final das contas, ela tinha ido para uma outra empresa fazer um trabalho, acho que a parte que ela tinha sido direcionada para lá. E lá ela conheceu umas meninas e elas ficaram fascinadas e começaram a ter aulinhas com ela. E no meio do caminho, os pais dessas pessoas, dessas estagiárias no caso, começaram a entrar no meio e falaram assim, não, minha filha não vai fazer programação, minha filha não faz esse tipo de trabalho, isso aqui não é coisa para mulher. E aí os pais começaram a falar, não, minha filha tem que ser isso aqui, minha filha tem que ser assim assado. E aí você vê que às vezes o ambiente que a pessoa se encontra acaba impedindo, né, aquilo que na verdade às vezes era até o propósito dela aqui na Terra, né? Então assim, você vê, né, como que é as coisas. Muitas vezes o externo acaba influenciando o interno, suas próprias decisões. E aí essa moça, voltando a essa história, essa moça comentando, nossa, justamente agora que eu encontrei algo que, meu Deus, é do meu coração mesmo, que, né, ela tinha até certa experiência, só que as pessoas em volta começaram a falar, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não é pra você não. Igualzinho aconteceu com aquelas adolescentes, onde os pais estavam lá manipulando pra falar, não, você não vai fazer isso aqui, porque você tem que fazer isso aqui, porque isso aqui não é pra mulher. Aí ela, sabe, vai colocando um monte de objeções. Então, gente, até que ponto que a gente vai perder a nossa confiança em nós mesmos, porque a gente deixa o nosso destino na mão de outras pessoas? Você já parou pra pensar nisso? Eu tive muita sorte, na verdade, que a minha família nunca se opôs ao que eu quisesse fazer, no caso. Eu também já me senti perdida no caminho, também tentei vários caminhos, até achar um caminho que agregasse ao meu coração, que fosse de fato aquilo que eu queria de fato, né? E aí, até esse ponto eu tive sorte, porque meu pai não se opôs, minha família não se opôs, mas tem pessoas da família que acabam, né, interferindo, e até as pessoas em volta, dependendo do nível de amizade que você tem, né, as relações do trabalho. Às vezes você não sabe pra onde vai e você sai perguntando pra meio mundo. Aí nisso, as crenças de outras pessoas vão entrando dentro do seu mundo.
entende? Porque se você não tem uma crença em si mesmo, uma crença forte em você, você vai acabar aceitando a que vier, entende? E muitas vezes não é assim que funciona, né? Tenha essas conversas difíceis para você se orientar no caminho de volta. Né? Hoje você é um adulto, você pode tomar suas próprias decisões, e mesmo quando você era adolescente, que você não sabia para onde que você iria, você poderia experimentar, porque quando a gente é novo, a gente, né, não tem tanta trava, a gente pode ir experimentando as coisas, né? Principalmente adolescentes que ainda não precisam trabalhar, vamos dizer assim, que não precisa ajudar a família, que os pais ainda estão conseguindo manter a família, então ele podia ter escolhido, né? Então assim, o fato de a gente ser muito bonzinho, tentar agradar os pais, agradar os amigos, agradar meio mundo e sair perguntando quando se sente perdido. Não tô falando que é errado perguntar. Você pode ouvir, entende? Pode ouvir, não tem problema nenhum. Só que o problema é, você precisa trabalhar o filtro dentro de você. Porque o destino de cada um, a jornada de cada um é individual, entende? Independente de seu pai, sua mãe tenha te colocado no mundo. E muitas vezes o propósito da sua alma não é o que seu pai pediu, não é o que fulano ou seus amigos estão falando. Você pode escutar, agregar conhecimentos, agregar insights, para ver qual caminho é legal para você seguir, o que é que agrega ali, entende? Filtro. E aí a confiança, gente, tá muito ligada à fé. E eu sempre digo às pessoas que fé é ter confiança naquilo que a gente não se vê, né? Confiar naquilo que a gente não está vendo. A fé é isso. Quando a gente toma um direcionamento, um passo, você precisa dar um passo de fé. Um passo de fé é onde você vai começar a co-criar as coisas dentro de si, para assim depois materializar aqui no plano físico, no plano da matéria, tá? Então é isso, gente, deixa essa reflexão, desculpa o barulho, porque tá o osso aqui, né? Tá muito barulho aqui, mas eu vou mandar assim mesmo, tá bom, gente?